Olá, paz do Senhor. Nós concluímos, então, os dias da criação do livro de Gênesis e hoje o Senhor me tocou para nós falarmos um pouquinho a respeito de quando Davi ele decidiu construir uma casa, construir um templo ao Senhor. Então nós vamos ler 2 Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 17. Ele é um texto um pouquinho mais extenso, porém tem coisas bem interessantes para nós meditarmos. E diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora em cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faz tudo quanto está ao seu coração, porque Deus é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-eis tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a qual mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não edificas para mim uma casa? Assim, pois, dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, porque destes, porque te dei um grande nome, e porque destruí todos os teus inimigos, e preparei lugar para o meu povo, para Israel. E o plantarei, porque habite ao seu lugar, e não mais seja removido. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam comandantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele. Como a ti tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme e para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então aqui a gente vê que o profeta também pode errar. E o profeta também erra. A própria Bíblia nos conta certa passagem que um dos profetas diz o quê? Eu também sou como você. Eu também sou sujeito a paixões, ou seja, eu também sou sujeito a erros. E aqui Natã, ele também errou quando ele aconselhou Davi a fazer conforme estava no coração dele, porque Deus era com ele. Por quê? Porque aqui diz assim, que Davi olhou para a casa onde ele estava habitando e disse: Nossa, eu moro em casa de cedros. E a arca do Senhor mora em cortinas. E Natã disse assim: vai e faz conforme tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Só que nem tudo que está no nosso coração foi Deus quem colocou. Muitas vezes existem desejos dentro do nosso coração que são da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. E foi o que aconteceu. Na mesma noite que Natã aconselhou Davi a ir fazer conforme estava no coração dele, Deus apareceu ao profeta interrogando, perguntando, dizendo: Eu nunca andei em casas, eu sempre andei em tendas e em tabernáculo. Confirmando o quê? Que a presença do Senhor estava no tabernáculo, no meio do deserto com os filhos de Israel. E que ele nunca tinha dito para nenhuma das tribos que construísse uma casa para ele. Não era da vontade dele, porque se fosse, ele teria pedido. Então, Deus também falou para o profeta: vai e fala
para Davi, aconselha ele que não é para ele fazer esta casa para mim. E outra coisa que me chama muito a atenção é quando Deus diz assim, que ele deu a Davi um grande nome, que ele destruiu os inimigos de Davi e que quem fez tudo foi ele. Ou seja, para a gente não ficar se achando que somos alguma coisa, porque é Deus quem faz tudo. O mérito, a glória toda é de Deus. Se Davi tinha um grande nome, quem tinha dado esse grande nome a ele foi Deus, porque foi Deus quem derrubou cada inimigo que estava diante de Davi. Outra coisa também que me chama a atenção, quando o profeta fala, faz porque Deus é contigo. Só que não é porque Deus é conosco que ele vai compactuar com tudo que nós fizemos. Por quê? Porque Deus ele não cria e não quer filhos mimados. Filhos mimados é que o pai passa a mão por cima em tudo que o filho faz, sendo da vontade dos pais ou não. Vai lá, coitadinho, deixa ele, tornando filhos mimados. Só que Deus ele não quer filhos mimados. Deus ele quer filhos maduros que andem conforme o seu querer e a sua vontade. Então não é porque Deus é conosco que ele vai dizer amém para tudo que a gente fizer ou para tudo que a gente falar. Deus ele é justo. Outra coisa também que me chama muito a atenção é quando ele fala, quando ele lança uma promessa, uma profecia a Davi, dizendo que da linhagem dele, da semente dele, viria aquele ao qual o nome dele seria estabelecido. Muitas pessoas podem até pensar que Deus está falando de Salomão, porque Salomão, filho de Davi, foi quem construiu a casa ao Senhor. Então, as pessoas podem até pensar que é Salomão. Só que aqui Deus não está falando de Salomão, ele está falando de Jesus. Aqui Deus já está falando ao profeta para que dissesse a Davi, prometendo Jesus. Por quê? Porque aqui fala o quê? Que ele seria filho e que ele, se transgredisse, seria tomado por açoites. E quem foi açoitado não foi Davi, não foi Salomão, sim Jesus. E o reino de Deus ele foi estabelecido através da vida de Jesus e não através da vida de Davi. Então nós podemos ver aqui também que tudo aquilo quanto o Senhor quer, ele mesmo vai te dizer. Ele mesmo vai te falar através da sua palavra, através de orações, porque ele fala diretamente conosco. As pessoas elas podem ser falhas. A palavra diz o quê? Para a gente questionar, para a gente avaliar não o profeta, mas a profecia. Será que está sendo dito provém de Deus? Será que condiz com a palavra de Deus? Nosso filtro para toda e qualquer profecia vai ser sempre a palavra. Amém? Por quê? Porque profeta também erra. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.